lembrando que eu vou deixar disponível lá no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Deixa eu ver. Então, boa noite, né? Doutora Isabela, doutora Ednan, doutora Juliana, doutor Paulo, doutora Júlia, todos presentes, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de Direito Ambiental do nosso Centro Universitário União Evangélica. Hoje eu vou tratar do tópico responsabilidades por danos ambientais. Então, olha só, doutores e doutoras, eu vou trabalhar a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, conhecida como a Lei dos Crimes Ambientais, que é uma legislação penal especial. Portanto, na sua parte especial dos crimes em espécie, ela pode ser cobrada tanto na prova de direito penal, na parte especial, quanto na prova de direito ambiental, tá? Quando falamos aí em concurso público. Bom, além de comentar esse dispositivo legal, que é a Lei dos Crimes Ambientais, vou tratar também do Decreto 6.514, de 2008. O Decreto número 6.514, de 2008, regulamentou a Lei dos Crimes Ambientais, tá bom? Então, o tópico da aula de hoje é responsabilidade por dano ambiental. Turma, atenção, se ou quando terminarmos o nosso horário, o nosso tempo, basta clicar no mesmo link que a nossa aula continuará. Eu só vou parar a nossa aula hoje quando eu falar das responsabilidades administrativa por danos ambientais, tá bom? Então vamos lá, doutores. Atenção, meninos. Lembrando que em alguns momentos eu vou dividir a tela com os senhores, né? Obviamente. Reiterando que o tópico nosso hoje é responsabilidades por dano ambiental. Então, este professor vai tratar da responsabilidade administrativa, da responsabilidade civil, bem como da responsabilidade penal por dano ambiental. Turma, lembrando que dano, um conceito breve de dano. Professor, conceitue dano. Dano nada mais é do que o prejuízo sofrido por alguém em consequência da violação de um direito. Ou seja, né, é o prejuízo sofrido por alguém em consequência da violação de um direito. É só um conceito breve de dano. Turma, quando falamos de responsabilidade por danos ambientais, em vários momentos nós vamos nos deparar com a responsabilidade objetiva. Então, desde já, eu mostro um dispositivo, tá, da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981, que eu já estou comentando a Política Nacional do Meio Ambiente desde o primeiro dia de aula. Então, olha só, o artigo 14, parágrafo 1º da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981, ele apresentou a responsabilidade objetiva por danos ambientais. Então, olha só, atenção ao que diz esse dispositivo. Ele diz o seguinte: sem obstar a aplicação das penalidades previstas no artigo 14, né, doutores, que eu estou comentando, é o poluidor, turma, lembrando que poluidor, agora eu vou conceituar poluidor com base na Política Nacional do Meio Ambiente. Poluidor é toda pessoa física ou jurídica que causar dano ao meio ambiente, que degradar o meio ambiente. Esse conceito está lá no artigo 3º da lei. Então, olha só, vamos voltar lá para o artigo 14 do dispositivo legal que eu acabei de comentar, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, o artigo 14 ele diz o seguinte: sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, né, é o poluidor obrigado. Poluidor, pessoa física ou jurídica, não nos esqueçamos. É o poluidor obrigado. Turma, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Então, olha só, doutores, tem 2 colegas querendo entrar, vamos admitir. Olha só, a própria Política Nacional do Meio Ambiente já falou. O poluidor, que é aquela pessoa física ou jurídica que gerou dano ao meio ambiente, né? E a sua atividade precisa ter um nexo causal com o dano, tá, doutores? E esse dano foi em decorrência da sua atividade. Ele é obrigado a reparar e ou indenizar. Inclusive, eu já comentei quando eu falei da base legal do princípio do poluidor pagador, que é o artigo 4º, inciso 7º
da lei, da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 69.3881. Então, olha só, é o poluidor, independentemente da existência de culpa, obrigado a indenizar e ou reparar esses danos. Pessoal, atenção, a própria Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 69.3881, já disse, a atividade precisa estar atrelada ao dano. É necessário, né, doutores? Faz-se necessário que a minha atividade, ou é primordial o nexo causal neste caso, não nos esqueçamos. Agora, professor, a existência de culpa, ela é primordial? Não, independentemente da existência de culpa. Portanto, a própria Política Nacional do Meio Ambiente, lá no seu artigo 14, parágrafo 1º, já estabeleceu a responsabilidade objetiva por danos ambientais. Olha só, regra geral. Agora eu vou falar da administrativa, depois da responsabilidade civil e, por fim, da responsabilidade subjetiva. Agora, ou da responsabilidade penal. Agora, quando eu falo de responsabilidade penal por danos ambientais, crimes ambientais, eu vou aplicar a responsabilidade objetiva, turma? O que vocês acham? Se é responsabilidade penal, né, Dinan? Eu vou aplicar, ou seja, neste caso, o elemento culpabilidade, falando de crime ambiental, ele deverá ser levado em consideração. Portanto, a responsabilidade penal por dano ambiental será subjetiva. A civil e administrativa, objetiva. E vamos começar o nosso estudo agora. Turma, lembrando, né, que eu disse no início da aula, que nós vamos tratar a legislação penal especial, que é a Lei dos Crimes Ambientais, ou seja, a Lei 9.605 de 98. Doutores e doutoras, nós vamos trabalhar em especial os artigos 70 até o artigo 76. Turma, olha só, eu vou comentar a letra da lei, obviamente, né? Claro. Turma, atenção. Quando nós falamos de dano ambiental, inclusive caiu na prova, eu comentei antes da prova e já foi cobrado no exame da ordem, inclusive em vários concursos públicos. Nós precisamos nos lembrar da tríplice penalização. Atenção, a Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 3º, tratou da tríplice penalização, doutores e doutoras. O que é essa tríplice penalização? Quer dizer o quê? Lá no artigo 225, parágrafo 3º, o texto é o seguinte: as condutas e as atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoal. Atenção, sempre pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas. Olha aí, sanção penal e administrativa, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Atenção, independentemente da obrigação de reparar os danos. Estou falando de responsabilidade civil. Portanto, a nossa Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 3º, instituiu a tríplice penalização por danos ambientais. Nada mais é do que atenção, pessoa física, cometi uma infração ambiental, um dano contra o meio ambiente, que, além de ser um dano ambiental, obviamente, também é considerado um crime ambiental. Olha só, eu posso sofrer uma sanção administrativa, turma, que é uma multa que vai de R$50 até 50 milhões de reais, que está no artigo 75 da lei, inclusive tratou deste valor, né? O mínimo, R$50. O máximo, 50 milhões de reais. Lembrando que esses valores das infrações, né, principalmente lá na parte que trata dos crimes em espécie, que tem início no artigo 29, a lei foi regulamentada por meio do decreto número 6.514 de 2008. Beleza? Então, olha só, doutores, falamos aí da tríplice penalização, ou seja, se eu cometi um dano ambiental, eu posso sofrer uma multa de R$100 mil. Pessoal, eu posso sofrer uma pena em decorrência do crime, detenção ou reclusão, bem como uma multa em decorrência do crime, mas eu vou comentar este fato. E ainda ser obrigado a reparar o dano, o que configura a tríplice penalização, né? Que inclusive é a base do princípio do poluidor pagador, ou seja, aquele que poluiu tem que pagar por isso, né, doutores?
Turma, até agora tá tranquilo? Tá muito rápido? Não, né? Tranquilo? Faz um joinha aí, professor, por favor. Valeu. Olha só. Turma, vamos agora. Quem estiver com a lei pode acompanhar, tá bom? Eu não vou ficar dividindo a tela aqui, porque como o professor já lida com essa lei há algum tempo, ele já conhece um pouco os seus dispositivos legais, né? A sua parte legal. Mas eu vou comentar com vocês agora o artigo 70. Turma, o artigo 70 da Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, tá, doutora? Ele vai literalmente conceituar, pessoal, conceituar a infração administrativa. Mas antes de conceituarmos essa infração administrativa, nós temos que lembrar que quando falamos de responsabilidade administrativa por dano ambiental, doutores, cumpre lembrar que a administração pública, observado o princípio da legalidade, não apenas o princípio da legalidade, né? Ou a administração pública que está atrelada aos princípios que regem a administração pública, obviamente, ela tem que estabelecer regras e condutas, doutores e doutoras, em relação a certos bens e fiscalizar o seu cumprimento, no nosso caso, o meio ambiente, a proteção ambiental. E quando eu falo de regras e condutas, eu faço alusão, doutores, ao poder de polícia ambiental, tá bom? Tranquilos? Lembrando que, por exemplo, nós temos sanções restritivas de direitos em decorrência da responsabilidade administrativa. Nós temos a pena privativa de liberdade em decorrência de crime. Nós temos a reclusão aí de até 5 anos, que pode ser aumentada até o dobro, que é uma pena em decorrência do crime de poluição do artigo 54, combinado com o artigo 58 da lei, se ocorrer morte de outrem. Então, mas tudo bem que eu vou comentar com os senhores a parte especial da lei dos crimes ambientais. Agora, eu estarei comentando dos artigos 70 até o artigo 76 da lei. Acompanhe aí o artigo 70, doutores. O artigo 70 que eu estou comentando, ele vai conceituar, né, o que é infração ambiental. Olha aí na lei, doutores. Nada mais é do que toda ação ou omissão que viole ou que, obviamente, né, vai desrespeitar as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, recuperação, proteção do meio ambiente. Este é o conceito do artigo 70. Agora, ainda no artigo 70, turma, algo muito interessante que eu gostaria de fazer uma observação com os senhores, ainda no artigo 70, esse artigo vai mostrar quem pode apurar e aplicar a infração administrativa, ele vai elencar as pessoas que podem promover ou as pessoas que podem, que constatarem infração ambiental, poderão dirigir representação à autoridade competente, que inclusive essa autoridade ela é obrigada, né, doutores, a apurar o fato. Olha só, nós já conceituamos o que é infração administrativa, que é toda ação ou omissão que vai violar as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Turma, agora, professor, quem são as autoridades competentes para, já que o senhor falou de multa, né? Para lavrar auto de infração, instaurar o procedimento administrativo, né? Acerca ou para apurar essas infrações ambientais. Doutores, são as autoridades, atenção, são os funcionários, perdão, né? Mania ou vício de linguagem, são os funcionários de órgãos ambientais que integram o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Esses funcionários, né, dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, eles são designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das capitanias dos portos do Ministério da Marinha, né, doutores? Mas o que vai nos interessar principalmente nesse momento são os funcionários dos órgãos integrantes do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que são autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar o processo administrativo. Então, são esses funcionários. Professor, está cortando, né, pessoal? Está cortando ou não? Tá beleza? Professor, está cortando ou está beleza? Tá bom? Está indo bem? Está cortando, doutora? Está cortando. Cortando. Senhor, dai-nos paciência. Tá. Pessoal, eu estou comentando o artigo 70, parágrafo 1º. Eu vou mais devagar, que o professor está elétrico. Olha só. Doutores, então quem são as autoridades competentes para lavrar o auto de infração, bem como proceder à sua apuração? São os funcionários que compõem os órgãos integrantes do SISNAMA, né? A colega Laísa já está copiando ali, ó. Meninos,
Quem são? Eles estão elencados no artigo 6º, agora eu vou comentar outra lei, doutora, para um pouquinho. Eles estão elencados no artigo 6º da Política Nacional do Meio Ambiente, que são os órgãos que compõem o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Vou dar exemplo, vou ser prático. Fiscal Municipal do Meio Ambiente pode multar? Pode. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente pode instaurar o processo para apuração da infração ambiental? Pode. Secretaria Estadual do Meio Ambiente pode? Pode, doutores. Instituto Chico Mendes da Biodiversidade pode? Pode. IBAMA, que é órgão de execução, pode? Pode, doutores. Então, são órgãos que compõem o SISNAMA. Os servidores, os funcionários desses órgãos podem multar e, obviamente, os órgãos que compõem o SISNAMA poderão, né, turma, automaticamente proceder o processo para apuração da infração. Até agora está tranquilo? Não cortou? De boa, né? Se começar a cortar, não que eu não goste, muito pelo contrário, a aula com os senhores com a câmera ligada, ela é mágica, ela é outra aula. Ela nos aproxima mais, né? Eu fico vendo a reação dos senhores. Agora, com a câmera desligada, fica algo muito mecânico. Então, se a internet suportar, vamos continuar assim. Se começar a cortar muito, eu vou pedir para todo mundo desligar as câmeras e o professor, infelizmente, vai apresentar aqui sozinho. Surgiu dúvida? Por exemplo, Paulo Gabriel tem dúvida? Liga a câmera ou liga o microfone, liga a câmera. Professor, tem uma dúvida, por favor. Eu paro, aí todo mundo liga as câmeras e a gente conversa. Isso é só para evitar que a aula gravada fique com cortes, tá bom? Turma, olha só, estou comentando só o artigo 70 até agora. Comentando ainda o artigo 70. Olha só, pessoal. Então, nós já falamos quem pode, né, multar e quem pode apurar, né, instaurar o processo para apuração. E qualquer pessoa, doutores, que constatar infração ambiental pode dirigir representação às autoridades que acabamos de comentar, né? Obviamente, para que essas autoridades possam exercer o seu poder de polícia, né? Bem como cidadão. Turma, e a autoridade ambiental, atenção, doutores, atenção, a autoridade ambiental que tomar conhecimento dessa infração, ela é obrigada a promover a apuração de forma imediata, né? Mediante o processo administrativo próprio que vamos comentar, inclusive sob pena de corresponsabilidade. Estou comentando lá o parágrafo 3º do artigo 70. E, por fim, o parágrafo 4 nos ensina que as infrações ambientais, elas serão apuradas, né? Claro, e sempre em processo administrativo próprio, assegurado o quê, doutores? Assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório. Observados, obviamente, né, as disposições da Lei 9.605/98, que vai regular essa questão. Tá bom? Tranquilo? Seja bem-vindo aí, colega Gustavo. Então, olha só. Vamos lá, pessoal. Tranquilo até agora? Falei de multas, estou falando de responsabilidade administrativa. Falei de processo para apuração. O processo para apuração ele tem prazos. E esses prazos são estabelecidos pela lei, legislação penal especial. Então, olha só, prazos do processo administrativo. Turma, abre o artigo 71 aí. Inclusive, o artigo 71 do caput, lá na parte final, fala prazos máximos. Abre o artigo 71 da lei, vamos lá. Atenção, vamos fazer diferente. Deixa eu mostrar aqui, vamos lá. Vou tentar dividir a tela, hein? Acompanha aí, meninos. Eu gostaria muito de dar aula, sempre mostrando os slides, etc. Mas, às vezes, fica... Deixa eu tentar... Ah, não, vai bagunçar aqui. Olha o artigo 71, acompanha. Está cortando? Se estiver cortando, Juliana, se cortar, você faz assim, tá? Estou te vendo perfeitamente. Se começar a cortar, então você faz assim, ó. Tá? Olha só, meninos. Atenção. O processo administrativo para apuração da infração ambiental deve observar os seguintes prazos máximos, tá? A lei deixou muito claro, prazos máximos. Então, esses prazos são os prazos máximos. No meu ponto de vista, eles não poderão ser dilatados, em que pese existir parecer, em especial do Ministério Público, de forma contrária. Mas eu estou mostrando o ponto de vista deste doutrinador, tá bom? Vamos lá. Processo administrativo para apuração da infração ambiental.
ele deve observar os seguintes prazos máximos: 20 dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação, contra o auto de infração, contados da ciência, viu, Isabela? Da ciência da autuação. Inciso 2, 30 dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data da sua lavratura, tá? 30 dias a partir do dia que foi lavrado o auto. Apresentado ou não a defesa ou impugnação. Agora eu comento. 20 dias para o infrator recorrer à decisão, né? Condenatória, obviamente, à instância superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o CISNAMA, tá bom? E 5 dias para o pagamento da multa, obviamente, se o recurso não for procedente, né? Contados da data do recebimento da notificação. Então, vamos lá. Voltar aqui, turma. Atenção. Pessoal, para concurso público, eu vou prestar um concurso para procurador no município de Rio Verde, onde a questão ambiental é muito discutida, né? Então, eu sei que a lei dos crimes ambientais vai ser muito cobrada, né? A banca vai cobrar muito. O Gustavo vai prestar esse concurso. Professor, eu preciso memorizar os prazos do artigo 71? Precisa. Provavelmente eles serão cobrados. Olha só, o processo administrativo para apuração da infração ambiental observará os seguintes prazos máximos. Vamos lá, 20 dias para apresentar defesa, 30 dias para o órgão competente julgar, 20 dias para recorrer à instância superior e, se não der certo, 5 dias para pagar. Como memorizar, professor? Olha aqui a memorização do artigo 71. 20, 30, 20, 5. Vamos de novo? 20, 30, 20, 5. 20 dias para apresentar defesa, 30 dias para o órgão competente julgar, 20 dias para recorrer e, se não der certo o recurso, 5 dias para pagar. Tá bom? E lá no inciso 3, ninguém perguntou ainda, mas eu já vou comentar, né? Diz o seguinte, ou no inciso 2, né? Eu tenho no inciso 1, 20 dias para apresentar defesa e o órgão competente lá no inciso 2 tem 30 dias para julgar. Gustavo, lá na lei diz o seguinte, apresentada ou não a defesa ou impugnação. Sabe por quê, Isabela? Porque a administração pública ela tem que levar em consideração, né, em especial, no mínimo, os princípios que estão lá no artigo 37, legalidade, publicidade, eficiência. Falei o primeiro, né, do LIMP, lembrando lá, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, artigo 37 da Constituição. Mas olha o princípio da legalidade, doutores. Paulo, olha só, eu não apresentei defesa. Só que o auto de infração, que o colega Gustavo, que é o nosso fiscal, que inclusive multou o professor em R$100 mil, o Gustavo, ele não fundamentou da forma correta, rasurou o auto de infração, o endereço e meus dados pessoais estão equivocados, ou seja, né, doutor, o auto de infração está cheio de vícios, inclusive insanáveis. A fundamentação está equivocada. Por isso, o órgão competente, doutores, ele tem 30 dias para julgar, apresentada ou não a defesa ou impugnação, tá bom? Eu apresentei ou não, chegou o auto de infração, foi multado. A partir do momento da sua lavratura, né? Lembrando que são os funcionários que compõem o CISNAMA, os órgãos que compõem o CISNAMA, né? Os funcionários desses órgãos que podem multar. Até comentei, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, IBAMA e CMBio. Meninos, doutores, prazo do artigo 71 para apuração da infração ambiental, prazos máximos, vamos de novo, memorizar? 20 dias para apresentar a defesa, 30 dias para o órgão julgar, 20 dias para recorrer e, se não der certo, 5 dias para pagar. Tá bom? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Professor, eu tenho dúvida. Os prazos serão contados em dias úteis, turma? Sim ou não? E aí, doutores? Eu acho que não. Hã? Eu acho que não. Os prazos são prazos da legislação penal especial, lei específica que trata do processo administrativo para apuração da infração. Portanto, os prazos são prazos administrativos. Sendo assim, não será aplicado o novo CPC, que trata de dias úteis, tá bom? Estou falando de legislação penal especial, inclusive, tá, doutores? Respondeu de forma correta, nobre doutor. Vamos continuar, pessoal?
Todo mundo acompanha aí no artigo 72, meninos. Olha o artigo 72. Vamos lá. Todo mundo está com a lei? Essa eu não vou ficar dividindo, não. Não precisa. Acompanhe. Meninos, o artigo 72 diz o seguinte. As infrações administrativas, elas são punidas com as seguintes sanções. E a lei fala que tem que se observar o artigo 6º. Por quê? O artigo 6º da Lei dos Crimes Ambientais, doutores, ele diz o seguinte, que para a apuração, né, para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará. A lei deixou em aberto, falou a autoridade competente. Nós não falamos das autoridades competentes ainda há pouco, né? Falamos lá no artigo 70, né, doutores? Inclusive está no artigo 70, parágrafo 1º. Pessoal, a aula de hoje começou a cortar. Espera aí. Só um minuto. Fechei, só um instante, porque o sistema me notificou que a aula, que eu tenho só mais 10 minutos. Turma, lembrando que terminou os 10 minutos, clica no mesmo link, a aula continua. Fechou? Tranquilos? Só vou parar a aula de hoje quando eu falar de responsabilidade administrativa na totalidade. Inclusive, tem um caso, tá, doutores? Pós-aula síncrona, que é um caso prático. Precisa resolver hoje? Eu já estou falando não. Porque ele vai tratar de responsabilidade civil e administrativa, tá, meninos? Então, não se preocupem, tá bom? Porque na próxima aula eu falo de responsabilidade civil e a gente resolve. Lembrando que os senhores terão até o dia 18 de novembro para realizar todas as atividades pré e pós-aula síncrona. E sempre a atividade pré-aula síncrona, tá, doutores, comentando? A pré, eu vou sempre passar um estudo da aula para realizarmos uma leitura antes. E sempre a atividade pós, eu vou atribuir nota. Sempre, dessa forma. Tá bom? Todo mundo entendeu? Beleza? Vamos lá? Artigo 72. Então, olha só, meninos. O artigo 72 da lei, ele faz alusão ao artigo 6º, né? Estou falando da Lei dos Crimes Ambientais. Acompanhei o artigo 6º. Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará. A lei disse, a autoridade competente. Ela tem que observar a gravidade do fato, ela tem que observar os antecedentes do infrator com relação ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. E o que eu quero comentar agora, que é muito importante para nós, o inciso 3, acompanhe aí. Vamos lá? O poderio econômico, ou a lei diz, né, salvo engano, a situação econômica do infrator no caso de multa. A situação econômica do infrator no caso de multa. Turma, acompanhem comigo. Adianta eu aplicar uma multa de R$ 1.000 para uma empresa multinacional? Adianta para uma empresa que seja uma empresa nacional, mas para uma empresa que detém um capital bilionário? Resolve alguma coisa uma multa de R$ 1.000? Não resolve. Por isso, a Lei dos Crimes Ambientais, no artigo 6º, diz o seguinte: para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará o poderio econômico do infrator no caso de multa. Tá? O nosso nobre colega Gustavo está aplicando a multa. É uma empresa muito grande ou uma pessoa física, um bilionário que está cometendo dano ambiental, uma construção irregular sem a devida licença, inclusive em cima de uma área de preservação permanente que é uma nascente. Doutores, uma multa de R$ 1.000 para ele vai resolver? Não vai. Sendo assim, o próprio legislador já deixou autorização. Olha, observa aí o poderio econômico do infrator no caso de multa. Se tem poderio econômico muito elevado, a multa tem que ser maior para que ela possa cumprir o seu caráter pedagógico. Acompanharam o raciocínio? Por enquanto, só estou comentando o caput do artigo 70. Agora, vamos para as penalidades elencadas aí, ou do artigo 72, perdão. Vamos para as penalidades aí no artigo 72. Acompanhem o rol comigo. Se eu errar algum, chama minha atenção e pode ligar o microfone. Olha o que diz. Artigo 72, né? As infrações, elas são as seguintes: advertência, multa simples, multa diária, tá certo? Apreensão de animais, produtos, subprodutos da fauna e da flora, petrechos, instrumentos, equipamentos, turma, veículos de qualquer natureza utilizados na infração. Equipamentos, eu vou falar de novo, porque isso aí interessa para os senhores da sua vida prática enquanto operador do direito. Está sendo veiculado na mídia
todos os dias. Equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. Agora eu volto nesse inciso. Destruição de produto ou inutilização do produto, tá? Suspensão de venda e fabricação de produto, embargo de obra, um tópico interessante que eu vou comentar também, demolição de obra e suspensão parcial ou total das atividades. Pessoal, tem doutrinador que afirma que nós precisamos seguir o rol do artigo 72. Vocês concordam com isso? Eu não concordo. Eu, enquanto doutrinador, discordo. Nenhuma autoridade que vai aplicar as sanções do artigo 72 está atrelada à ordem dos artigos 72. Eu não preciso aplicar advertência para o Gustavo. Eu não preciso primeiro aplicar uma advertência para a Júlia. Eu não preciso primeiro aplicar uma advertência para a Isabela, não. Se a Isabela está cometendo um dano ambiental muito grave, eu posso aplicar a multa direto. Eu posso aplicar a multa simples de R$100.000 e ela continuou cometendo a infração. Para evitar que essa infração se prolongue no tempo, eu posso aplicar uma multa diária para a Juliana de R$500.000. Estão acompanhando o raciocínio? Sim ou não, doutores? Tranquilos? Então, olha só, posicionamento meu e posicionamento majoritário. Quem vai aplicar as sanções do artigo 72 está atrelado à ordem? Não. Tá bom? Tranquilos? Inclusive, eu vou falar da demolição da obra, se eu me deparar, turma, com um dano ambiental irreparável ou insanável, ou um perigo à saúde pública, eu posso aplicar a demolição da obra de imediato. Poder de polícia ambiental, princípio do limite. Estão vendo aí? Base legal, inclusive, do princípio do limite. Artigo 72, inciso 6º. Todo mundo acompanhou esse raciocínio, doutores? Sim ou não? Professor, eu não preciso observar de acordo com o artigo 70, parágrafo 4º, que é o contraditório à ampla defesa? Sim, precisa. Mas atenção, se o dano, em casos excepcionais, se o dano ambiental for irreparável ou insanável, se for perigo à saúde pública, eu posso aplicar a demolição direta da obra? Posso. Eu não preciso me deparar com uma construção gigantesca sobre várias nascentes que abastecem o município de Anápolis, por exemplo, um grande empreendimento. Eu não preciso chegar e aplicar advertência. Nesse caso, tá, doutores? Eu estou explicando uma exceção à regra. Eu não preciso aplicar o embargo da obra, depois, no outro dia, aplicar a suspensão da obra. Eles continuaram, no outro dia eu volto, aplico o embargo da obra. E somente, por fim, depois de aplicar multa simples, multa diária, somente assim determinar a demolição. Não. Se, atenção, exceção, for um dano ambiental, por exemplo, 10 nascentes que abastecem o município de Anápolis, elas são primordiais para saciar a nossa sede, inclusive, para abastecer o município de Anápolis, e estão construindo de forma ilegal e irregular vários empreendimentos sobre essas nascentes. Doutores, o dano ambiental é irreparável, é perigo à saúde pública, né, a ausência de água, e o dano é insanável. Eu posso, o Paulo, que é o fiscal ambiental municipal, pode aplicar com base no poder de polícia, com base no artigo 72, a demolição direta da obra? Pode. Porém, é uma exceção à regra. Todo mundo acompanhou, doutores? Sim ou não, pessoal? Todo mundo acompanhou? Faz um ok, faz um joia aí, por favor. Então, olha só, meninos. Quando eu falo de apreensão de veículos ou equipamentos de qualquer espécie, doutores, eu estou falando de responsabilidade administrativa. Se o Paulo e o professor Fabrício estão pescando lá no Rio Araguaia, sem a sua licença, pesca embarcada, a lancha lá custa R$1 milhão, pode a autoridade competente, o fiscal ambiental, né, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Goiás, ele pode apreender a lancha com base aí no artigo 72, doutores? Pode ou não pode, pessoal? O que vocês acham? Artigo 72, inciso 4. Apreensão dos animais, produtos, subprodutos da fauna, da flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. Eu estou falando de mera infração ambiental de responsabilidade administrativa. Eu posso apreender a caminhonete que custa R$300 mil, que está transportando o pescado sem a devida licença? Posso, doutores, sem nenhum problema. Em sede administrativa, inclusive. Tá bom? Tranquilos? Sossegados? Se houver dúvidas, vai terminar daqui a pouco e a gente continua. Pessoal, ninguém me perguntou, mas eu gosto de ministrar uma aula da forma mais completa possível, né? Claro, dentro das nossas possibilidades e limitações. Mas olha só o artigo 72, quando eu vou comentar as infrações. Se o infrator, ele comete de forma simultânea, inclusive,
duas ou mais infrações, nós vamos, se eles obviamente aplicadas, elas poderão ser aplicadas de forma cumulativa as sanções a elas combinadas. Eu vou aplicar a mais grave ou a multa mais alta? Não. Eu posso aplicar, se são infrações de forma simultâneas, né, duas ou mais, eu posso aplicar, inclusive, as sanções de forma cumulativa. Doutores, vai terminar, clica para que possamos continuar, tá bom? Aguardo você.